Mais uma vez, eu super bem acompanhado aqui, mais um fim de semana aqui no GPI, de muita aula. Um fim de semana intenso. Eu estou super bem acompanhado de um querido. Os amigos de Goiânia estão marcando presença aqui no Piauí e a gente faz questão de ter vocês. Professor Gustavo Bergoli, que está dominando e todo mundo esperava ele para ministrar esse módulo de terapia capilar avançada na nossa pós-graduação. Professor, primeiramente, bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Piauí, bem-vindo ao GPI. Quero saber como é que estão sendo essas primeiras impressões aí dos nossos alunos e do nosso Piauí. Obrigado. Uma terra quente. Aí já tô acostumado com calor também lá no Goiás, né? Dos mais fáceis, não. Mas a turma, por enquanto, tá rendendo bem. Ainda tem muito conteúdo, ainda tem muita prática agora na parte da tarde. E vamos começar, né? É isso aí. Professor, quando a gente fala de terapia capilar avançada, eu sempre falo, ó, eu sou jornalista, eu sou curioso, estou sempre conversando com vocês, professores e alunos aqui também, quando a gente fala em terapia capilar. Do que exatamente a gente fala? O que você está trazendo aí para os nossos alunos? Que eles já estão nos comentários, ali nos bastidores, todo mundo já está amando. Bom, terapia capilar, se a gente for deixar isso de uma forma bem simples e fácil de entender, eu vou trabalhar no que o paciente tem, então eu vou usar ferramentas que vão diagnosticar, dar um entendimento do que esse cabelo está acontecendo e depois o tratamento. Então, atualidade, Covid, cabelo, né? Então, a queda capilar, tanto no Covid ou pós-vacina mesmo, pode ter uma indução muito grande. Muitos pacientes, muitos colegas, inclusive eu mesmo, tive uma queda muito forte pós-Covid. Então, tá aí. Primeiro a gente tem que avaliar para ver se esse paciente não tenha nenhum tipo de lesão naquele local, para não fazer nenhum tipo de procedimento e possa piorar o quadro. Então, hoje a terapia capilar está em moda, está em alta, só que se a gente faz uma avaliação indevida, o tratamento sai errado, então a gente precisa literalmente bater nessas duas teclas. Primeiro eu faço uma avaliação boa, depois eu faço um tratamento bom. Essa avaliação, essa anamnese que vocês fazem é um processo imprescindível, né, professor? A gente sempre fala, e vocês, professores aqui do GPI, sempre, geralmente destinam um pedacinho da aula, um pedacinho do módulo para falar especificamente sobre essa anamnese, porque é o momento em que eu chego nos consultórios, a gente chega nos consultórios, enfim, nos procedimentos que os profissionais da saúde, vocês profissionais da saúde estética atuam, é o momento que a gente se conhece. Então a gente se conhece, eu chego, olha, eu tenho uma demanda, eu tenho um desconforto, às vezes na estética muito relacionado ao desconforto estético, mas é o momento que a gente se conhece, é o momento que a conversa tem que ser demorada. Exatamente. E é interessante nessa avaliação, nessa anamnese, porque, exemplo, muitas vezes o paciente não tem uma queda porque ele tem uma doença ou tem alguma coisa. Às vezes é um hábito. Exemplo, tomar banho na água quente. Tomar banho na água quente resseca o couro cabeludo, a pessoa pode coçar, então ela vai ter mais caspa e aquele cabelo pode acabar caindo também. Então, às vezes, você mudando um hábito do paciente, aquele couro já fica saudável e o cabelo volta a crescer. Né? Não precisa nem furar, nem fazer nada, né, grande demais. Então, literalmente, na anamnese a gente utiliza as tecnologias, mas também utiliza muito a fala, o conhecimento, os hábitos, como que dorme. Né? Eu estava brincando com as alunas agora, eu falei, quem tem mania de lavar o cabelo e dormir com o cabelo molhado? Você favorece umidade e calor, fungo gosta disso. Então, às vezes, o cabelo da pessoa está caindo não é porque ela tem uma doença, mas ela tem um hábito que favorece com que micro-organismos se proliferem e o cabelo caia. Então, literalmente, na anamnese é o processo mais demorado, porque é ali que você conhece tudo que o paciente faz, tudo que ele pode ter, ou que ele toma, se ele tem doença, se não, para a gente conseguir chegar num possível tratamento. Você mencionou a questão da Covid, por exemplo, mencionou a questão da queda de cabelo. Covid-19 veio aí, era algo que ninguém esperava, realmente é uma pandemia, mas veio, aconteceu, está acontecendo, a gente está se vacinando aos poucos, estamos vencendo, apesar de novas cepas estarem aí surgindo. Mas enfim, Covid aconteceu e está acontecendo. Os profissionais da saúde, sobretudo, todos os profissionais, é imprescindível que todos nós sejamos atualizados, sempre nos estudando, nos capacitando. O profissional da saúde, então, nem se compara. Então, estar preparado em momentos como a Covid, por exemplo, estar sempre atualizado, estar estudando, estar em sala de aula com profissionais como você é imprescindível. Profissionais da medicina, da saúde como geral, enfermagem, enfim, a gente tem aqui no GPI, atende vários profissionais de várias áreas nas nossas pós-graduações. É fundamental essa capacitação continuada. Exato, porque, como você disse, Covid é algo novo, a gente não sabe as manifestações, existem poucos estudos, mas já começa a demonstrar para a gente algumas alterações na região capilar. Eu mesmo lá em Goiânia tenho alguns pacientes, inclusive amigos meus, que eu fiz a investigação assim que saíram do Covid, para conseguir identificar, literalmente, que o foco dos estudos é pesquisa, né? Então, eu peguei esses pacientes para ver o que estava tendo de alteração.
Então a gente vê um processo inflamatório, a gente vê descamação, a gente vê cabelos mais finos, né? A gente vê quedas mais fortes. Se isso combinado com medicações ou com outras doenças já existentes, então pode piorar mais ainda o quadro. Então, como é algo atual, a literatura não está tão grande, mas a gente precisa estar atualizando. Todo dia, basicamente toda semana sai um artigo novo sobre a Covid, desde o medicamento, desde forma de infecção e assim por diante. Então, literalmente, essa atualização ela é constante, o profissional da área da saúde não pode parar. Exatamente. Professor, para a gente encerrar esse bate-papo, que eu vou liberar você para a sua aula, seguinte, na estética avançada, na terapia capilar também, a gente vê muitos aparelhos, muita tecnologia trabalhando a favor e com vocês, né? É uma junção do profissional operando uma máquina, operando um aparelho. Queria que você dissesse para a gente como é que estão aí, porque hoje a gente percebe, a gente vê nas notícias, jornais, até propagandas de publicidade, de marcas de vários centros estéticos, tem aparelhos hoje que a gente consegue fazer verdadeiros diagnósticos do couro cabeludo, por exemplo, não é isso? Aparelhos que são aparelhos de ponta, que fazem realmente diagnósticos e mostram para você se está hidratado, se o couro cabeludo está hidratado, se está precisando de alguma outra intervenção. Eu acho isso fantástico. Sim, sim. Hoje, né, a gente vai trabalhar na parte da tarde, inclusive com os alunos. É um tipo de aparelho que a gente traz para a tricologia, então a gente chama ele de tricoscópio. Basicamente é um microscópio, só que da cabeça. Né? A gente coloca sobre a cabeça do paciente e vê se o paciente tem algum tipo de descamação, se está com oleosidade, se tem algum tipo de patógeno, se está com vermelhidão, se está com ferida. É muito comum, inclusive, por exemplo, os alunos descobrirem durante essa aula que possuem algum tipo de queda ou algum tipo até de patologia. Eu já tive alguns casos em alguns alunos que não sabiam que tinham, na hora que faziam a avaliação, descobriam, por exemplo, uma psoríase, uma possível lesão por lúpus, né? Então, literalmente, essas ferramentas entram tanto na avaliação quanto possivelmente no tratamento. Professor, eu queria agradecer sua estadia aqui, sua passagem pelo nosso Piauí. Nossos alunos já estão comentando e agradecendo. Parabéns pela sua aula, parabéns por estar aqui. O GPI agradece você e mande um abraço lá para os nossos amigos de Goiânia. Pode deixar. Abração, até mais. A gente continua aqui, qualquer hora eu apareço em outra aula, em outra pós, conversando com mais um professor super fera aqui do GPI.